Oi, gente, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não apareço aqui no canal, né? Tinha pessoas já me cobrando e me perguntando quando é que eu ia postar aulas aqui, mas a minha vida tá tão corrida que vocês não têm ideia. Mas enfim, finalmente chegou, fiz essa aula aqui pensando em vocês, espero que vocês gostem, que é a carteira tripla. Usa pouco material e é super fácil de confeccionar. Você pode fazer várias delas, se você vende em feira. Acho que vai ser uma peça que vai ter muita saída, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha só, ela tem 3 bolsos, sendo 2 de botão, um lado direito e o lado, né, esquerdo, eu diria, não sei. Enfim, você que faz aí qual lado que é. E ainda tem o bolsinho do meio, você pode estar guardando chave, celular cabe nos 3 bolsos, tá? Então, sem ficar enrolando, vamos para lista de materiais que vocês vão precisar e vamos para confecção dessa peça aqui, que ficou super linda, tá? Vamos lá? Então, pessoal, esse aqui são todos os materiais que nós vamos precisar para nossa aula. Régua, régua de curvas. Caso você não tenha, não tem problema, você pode fazer a curva usando um cone de linha. Vamos precisar de marcador para tecido. Essa aqui é aquela caneta fantasminha, que apaga com calor do ferro, mas se você não tiver, pode ser o giz também. Vamos precisar de 2 pares de botão. Você pode escolher o botão que você mais gosta de usar. Aqui no meu caso, estou utilizando o botão Rita. Vamos precisar também de alicate para colocar o botão. Se você tiver o balancinho também, pode ser colocado. E vamos precisar de tecido, uma vez na parte principal, a medida de 20 de largura por 32 de altura. Vamos precisar essa medida uma vez no tecido principal, uma vez no estruturador. Aqui eu tô usando o TNT, gramatura 120. E vamos precisar de uma vez no forro. O forro, geralmente, eu corto um pouquinho maior para facilitar na hora de costurar, tá certo? E vamos precisar também, para a parte menor, 20 por 20. 20 de altura, 20 de largura, uma vez no tecido principal, uma vez no estruturador. Aqui eu tô usando um nylon acoplado, porque ele é mais fino, mas se você não tiver, você pode usar também o TNT de gramatura 80 ou uma entretela. E também vamos precisar uma vez de 20 por 20 no forro, tá? Como eu disse, sempre corto o forro em todas as peças que eu faço um pouquinho maior para facilitar a costura. Então, vamos para a máquina e costurar essa carteirinha super fácil e rápido. A primeira coisa que nós temos que fazer é estruturar o nosso tecido principal. Então, aqui eu já estruturei, eu coloquei o TNT 120 e passei uma costura em toda a volta com a distância de um pé de máquina. Depois, eu vim com um cone de linha aqui e, ó, fiz a marcação nos 4 cantos arredondando, tá certo? Baseado da costura para dentro. Agora que tá feita essa costura aqui, eu vou pegar o meu forro, vou virar o meu tecido com a estampa voltada para cima, vou posicionar o meu forro. Se o seu forro for tipo um poazinho, tiver uma estampa, uma textura, então você vai colocar a estampa, a textura virada com o principal, né, o direito do tecido. Seria direito com direito. Como o meu tecido aqui é liso, então, tanto faz o lado que eu posicionar. Então, você vai posicionar aqui. Pode usar os alfinetes para prender, né? Para não ter perigo de sair. Se você tiver os grampinhos também, você pode. Aí, virando para o lado onde tem o estruturador do tecido principal, você vai passar uma costura em toda a volta do tecido, deixando uma abertura aqui, ó, mais ou menos de 4 dedos. Se você quiser, você pode até fazer uma marcação aqui e aqui para você saber que aqui você não vai costurar.
E aí, você vai passar essa costura e vai passar em cima da marcação do arredondamento que você vai fazer, tá bom? Agora, você vai cortar, né, refilar todo o excesso de tecido. Somente aqui, onde você deixou, marcou para fazer a abertura, né, onde você deixou espaço para fazer a abertura, você vai dar uma vincadinha aqui do lado do forro, para facilitar depois. Isso. Aí, você vai cortar toda a volta. Quando você chegar na curva, você corta um pouquinho mais para fora e dá uns piquezinhos nas curvas com a tesoura. Agora, se você tiver essa tesoura aqui de picote, você pode cortar um pouco mais rente a costura, tá? Vamos repetir o processo com a parte menor de 20 por 20. Você vai colocar direito com direito, tá? Assim. E nós vamos costurar pelo lado do forro do tecido principal. Pode alfinetar para a costura não sair do lugar, né? Só que aqui, pessoal, tem um detalhe, nós não vamos arredondar essa peça aqui. Vamos deixá-la no formato dela, quadradinha assim, ok? Mas também nós vamos deixar você pode escolher qualquer lado, deixando aquele espaço para nós fazermos a abertura para desvirar depois, tá? Marca aí uns 4 dedinhos, onde você não vai costurar, ok? Vamos passar uma costura em toda a volta, né? Começando com o retrocesso, um pé de máquina, terminando com o retrocesso. Vamos refilar agora. Vamos cortar apenas o excesso do forro, tá? Lembrando que sempre, toda peça que você fizer, quando você tiver que deixar uma abertura para fazer o desvire, sempre deixa uma sobrinha. Isso vai facilitar muito. E, se possível, faça esse vinco aqui, ó, que depois, na hora de pespontar, vai ajudar também, tá? Aqui nós vamos cortar os cantinhos, para poder depois, na hora de desvirar, ele ficar com um bom acabamento. Então, pode cortar aqui, ó, não tem problema, os 4 cantinhos, só cuidado para não cortar a costura, que senão desmancha toda ela, tá? Corto os cantinhos. Ó, os 4 cantinhos cortados. E agora, a gente vai cortar o excesso do forro. Muito bem, agora com as 2 peças já costuradas, nós vamos desvirar essas peças aqui, tá bom?
Então, agora as duas partes estão desviradas, tá? Se você quiser passar no ferro para poder assentar bem essas costuras, seria importante. Se você estiver usando o TNT aqui ou o acoplado, toma muito cuidado, tá? Coloca na temperatura bem... No meu ferro tá no número 1. Mas se você estiver usando, por exemplo, na parte principal, a manta R1, R2, aí não tem problema, pode usar em temperatura algodão. Só toma cuidado, porque se você estiver usando TNT, pode queimar, tá? Então, agora nós vamos fazer um pesponto na parte principal, em toda a volta, e assim a gente vai fechar aquela abertura. E depois, nós vamos pegar a parte de 20 por 20, e você vai escolher qual lado, qualquer lado, né? Porque como são a altura e a largura a mesma medida, então você vai escolher uma que é a oposta, tá? Então, por exemplo, eu escolhi essa daqui. Então, eu vou fazer um pesponto aqui e do outro lado eu vou fazer um outro pesponto, deixando as laterais sem pespontar. Então, se a sua abertura tiver aqui, que você escolheu, o pesponto já vai fechar a abertura, tá bom? Agora, nós vamos fazer marcações, tá? A primeira parte principal. Do lado do forro, você vai dobrar o meio. Ache o meio dela. Faça uma marcação em uma das extremidades. E também na outra extremidade. Pronto. Pegue a régua e trace um risco para que o meio fique bem definido, tá? Ótimo. Com a parte menor, você vai dobrar do lado do tecido principal e vai achar o meio. Opa, quebrou meu giz. E do outro lado também, fazendo a mesma coisa que foi feito no corpo. Tá meio fraquinho aqui, mas eu vou passar de novo. Pronto. Ó, vai ficar assim, certo? Aí você vai posicionar a parte menor sobre o forro do corpo, alinhando aqui meio com meio. É importante você estar colocando os grampinhos ou então esses alfinetes, né, pra poder segurar bem. Ó, perceba que as marcações têm que estar bem alinhadinhas, tá? Cadê o meu grampinho? Aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos passar uma costura aqui. E é importante que você use a linha, a cor de linha, conforme a sua estampa, senão vai ficar muito destacada, tá? Aqui eu tô usando uma linha neutra por causa da estampa. Então, eu vou passar uma costura aqui reta.
Então, pessoal, já passei a costura aqui no meio. Agora, nós vamos dobrar a carteira assim, ó. A parte principal tá aqui. Você dobra aqui, alinha bem ao topo da carteira. Tá quase, nós estamos quase terminando, tá? Coloca um grampinho. Eu prefiro os grampinhos, porque eu sempre me espeto com os alfinetes. Sou terrível com os alfinetes, então os grampinhos me ajudam. Pronto. E uma coisa que eu tava esquecendo, muito importante, é a etiqueta. É a sua identificação. Então, você pode escolher qualquer lado, tanto faz aqui ou aqui, e você encaixa a sua etiqueta desse modo assim, e quando nós formos passar a costura, ela já vai estar fixada. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos passar uma costura nessa lateral, não vamos passar aqui na aba, tá, pessoal? Senão você vai costurar a aba junto. E é importante que você costure as duas partes juntas do bolsinho, tá? Então, você vai passar uma costura começando aqui com retrocesso e terminando aqui com retrocesso. Aí, na outra lateral, também, começa aqui com retrocesso e termina aqui com retrocesso. Muito bem, já costuramos aqui, ó, ela fica com 1, 2, 3 bolsos, tá? Agora, o que nós vamos fazer é colocar os botões. Não sei se você conhece, mas o botão Rita, ele é formado pelo pino. Desculpa a claridade que eu tô gravando durante a noite, tá? É o pino, aí tem a parte macho e também tem a parte fêmea. A parte macho é o menorzinho. Esse aqui. E a parte fêmea é a maior. Então, geralmente eu começo colocando o macho. O que nós vamos fazer? Vamos pegar uma parte da aba, vamos dobrar assim, ó, a carteirinha dessa forma, dobrar, vamos achar o meio aqui, vamos fazer uma marcação. E com um agulhão ou um descosturador, você pode estar fazendo o furo. Aí, você vai colocar, encaixar o pininho. Aqui. E a outra parte. Meio difícil de pegar aqui, mas peguei. E se você tiver o balancinho, você leva no balancinho e aperta, tá? No meu caso, eu vou apertar com o alicate de pressão, que eu acho mais prático. Ó, o botão tá apertadinho. Agora, pra gente encaixar aqui dessa parte, você precisa só dobrar a aba. Não precisa dobrar bem rente aqui. Deixa um espacinho, mais ou menos, de meio centímetro aqui, porque você vai colocar coisas aqui, então, pressupõe que vai ter volume. Então, ó, eu tô deixando um meio centímetro, dobrei, vou apertar aqui o botão. E ficou marcadinho. Aí, eu venho com a minha caneta, faço uma marcaçãozinha e furo e coloco o botão da mesma forma, tá? Então, eu vou fazer isso, depois eu volto. E a nossa carteirinha ficou assim, então.
carteirinha tripla. Olha só, aqui ficou esse bolsinho e 2 bolsinhos com botão. Olha só que linda que ficou, gente. Olha o celular como cabe perfeitamente aqui. Cabe documento também do outro lado. Enfim, o que você quiser guardar. Gente, eu tenho umas dicas para você que costura na máquina doméstica. Se você costura na máquina doméstica, eu sugiro que você não coloque muita estruturação, porque principalmente essa parte aqui fica com muitas camadas e pode ser que você vai ter dificuldade de costurar tudo isso aqui, tá bom? Então, ao invés de colocar nylon acoplado e mais TNT, coloca só o nylon acoplado ou o TNT, não coloca os dois. Aqui na parte do bolsinho, se você costura na doméstica, eu também sugiro que você coloque uma entretela mais fina, tá? Como eu costuro com a industrial, então não tive dificuldade nenhuma. Outra coisa também, quando você for colocar o botãozinho, certifique-se que ele está bem preso, então abra e feche umas 5 vezes para ter certeza que você prendeu bem o botão, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, desta aula. Se quiser deixar o seu like, deixar o seu comentário, sugestão para as próximas aulas, um elogio ou uma crítica, também eu vou estar lendo tudo que vocês colocarem aí, tá bom? Então, até a próxima, pessoal!